Olá, Mônica, tudo bem? Sandro Risato, sou advogado empresarial tributário e eu gostaria de fazer um bate-papo contigo sobre a reforma trabalhista. A gente já vive num manicômio tributário que hoje um ajuste de imposto entre uma coisa e outra, um produto e outro, um serviço e outro, é o diferencial para o empresário ter sucesso ou ter o fracasso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre como que está o seu entendimento da reforma, como que está essa situação. Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Porto, eu sou contadora, sou especialista em tributação, né? Direito tributário também, contabilidade tributária. Tenho acompanhado muito de perto a reforma tributária e a reforma da forma que ela está posta, né? A gente tem visto que ela pode ser muito prejudicial para vários setores da economia, principalmente o setor de serviços e o varejo, no geral, assim, tende-se a agravar, né, a modalidade na tributação, porque a, os benefícios que a gente tem visto colocados para a reforma tributária, eles estão beneficiando muito as indústrias e beneficiando também os bancos, né? E aí, por isso que algumas pessoas às vezes se perguntam muito, porque o mercado tem reagido muito bem à reforma tributária. O mercado tem reagido positivamente, mas a gente entende nesse sentido que o mercado tem reagido bem porque a maioria das empresas que estão listadas na bolsa são bancos, são E instituições que são financeiras beneficiadas com esses. e as indústrias, e elas estão realmente sendo beneficiadas pela reforma. Então, para eles, sim, eu acredito que vai ter muitos pontos positivos de redução de carga tributária, mas para os demais setores, da forma que está posta, a gente está vendo um aumento muito grave. Eu tenho uma expertise muito grande, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, a gente tem duas frontes grandes, né? A primeira é o transporte de carga e a segunda é a construção civil, e são dois setores que serão extremamente impactados com a reforma tributária. As simulações que a gente faz sempre são muito horríveis, né? São bem gravosas mesmo. Então, assim, a gente está acompanhando de perto e vendo cenários aí. Ontem teve já a aprovação no Senado. 28,1 a previsão de alíquota, né? A previsão do nosso IVA vai ser bem alta. Isso sem considerar que, além dos impostos que estão na reforma tributária, a gente ainda tem outros impostos que continuam. Imposto de renda continua, a Sim. contribuição social também Eu continua. fiz um artigo esses dias sobre o imposto do pecado, que é o chamado imposto seletivo, que vai ser uma tributação acima de tudo aquilo que existe. E aí até no conceito, entrando porque assim, a nível mundo, o IVA, ele é imposto sobre valor agregado. E via de regra ele tem uma alíquota muito baixa. Por quê? Para todo mundo recolher igual e para não ter inclusive risco de histórias, de tentativas de bloqueio ou de desvios de tributação, como normalmente acontece, né? E aqui o que acabou acontecendo? Houve um acréscimo da alíquota extremamente alta, e aí a gente tem todos esses setores que são beneficiados, começa a fazer apêndices e penduricaios. Não, fulano vai pagar menos, Beltrano vai pagar menos. Eu acho assim, no meu ponto de vista, se tivéssemos uma alíquota única e mais linear e pequena, até o próprio desvio de finalidade até que da própria tributação iria diminuir. E aí, quando você tem uma alíquota de 28,1, a gente está falando da alíquota, uma das alíquotas de um dos impostos, né? É. E aí, quando você pega, por exemplo, aquele debate da questão do imposto do pecado, que é o imposto seletivo. Eles estão incluindo ontem, inclusive, até eu tive a oportunidade de verificar, eles tiraram do imposto seletivo armas e munições. E, ao mesmo tempo, incluíram os carros EV, que são eu falo brincando, são os carros a pilha, né? E aí, com a pegada de não poluição, que daqui a 30 anos, o que vai ser feito com isso, enquanto que os carros que estão queimando combustível fóssil não entraram no imposto. O que você acha disso? Então, na verdade, em relação aos altos impostos, a reforma tributária, ela, no meu ponto de vista, ela, da forma que ela está posta, para mim, ela está sendo prejudicial, como eu falei, para diversos setores. Essa semana, na PLP foi divulgado, por exemplo,
tinha muita gente com uma perspectiva assim, agora vai acabar o ICMS e porque vai virar o IBS, né? Sim. Então vai acabar, então vai amenizar, né, a carga tributária do imposto e também vai facilitar e simplificar a normativa tributária do ICMS, que é muito complexa. E aí, essa semana, a legislação propôs a substituição tributária, ou seja, a gente vai continuar com uma modalidade de substituição tributária. Quer dizer, é um instituto do ICMS que foi feito para ajudar a cobrança, Exatamente. né? Porque, para todos entenderem, substituição tributária. Nenhum posto de combustível ou distribuidora paga ICMS sobre gasolina. Isso é recolhido lá na Petrobras, na distribuidora, quando é pago e tem um valor de pauta. E aí eles inventaram agora de colocar ST no IVA. No IVA. Cada... Então, assim, o que eu tenho percebido, igual a questão do imposto pecado, outras situações que eles têm colocado, é que tudo surgiu com uma ideia de uma simplificação e que hoje, do jeito que está posto... Eles estão bagunçando mais ainda. Então, cada vez que mexe, as emendas, a gente já tem milhões, centenas de emendas, cada vez que mexe, vai piorando e parece que está ficando pior do que está posto hoje. A regulamentação tem 600 e poucas páginas com letra 12. Nossa. Como que eu regulamento algo que eu criei para simplificar com 600... É quase os sertões, né? É um troço absurdo. Então, assim, por mais que eles tragam essa ideia, né, da simplificação, vai melhorar, vai ficar mais barato, não é isso realmente que está refletindo. Não é isso que está refletindo a realidade. Tá? E aí ficamos nós, contabilidades e advogado tributário, tentando achar caminhos que o nosso cliente não venha a ser autuado e que ele tenha um resultado positivo, né? Isso é uma loucura, né? Verdade. Nosso dia a dia não é fácil. Esperaremos cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Obrigado pelo bate-papo. Obrigada.